Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane Santoleão e hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa. E na aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos aprender sobre o gênero textual, texto informativo. E o que seria um texto informativo? O que eu preciso observar para identificar um texto informativo? Qual seria a função social de um texto informativo, ou seja, por que esse texto é tão importante para a sociedade? Ao longo das nossas aulas de português, nós vamos aprender que todos os gêneros textuais têm a sua importância, que é permitir a comunicação entre nós, seres humanos. Além de aprender sobre o gênero textual texto informativo, nós também vamos aprender a localizar informações explícitas em um texto. Vamos lá? De olho na telinha. O texto informativo é uma produção textual que traz informações sobre um determinado assunto. E esse assunto pode ser diversificado. Pode ser sobre um animal, pode ser sobre a população de uma localidade, pode ser sobre doenças. Qualquer assunto pode ser objeto aí de uma produção textual de um texto informativo, certo? E o que seria informativo? Informativo é o mesmo que informar. Mas o que é informar? Informar é esclarecer, ensinar, instruir. E para que serve o texto informativo? O texto informativo serve para informar o leitor sobre resultados de estudos e pesquisas. E esses resultados geralmente são publicados em revistas, em sites onde você pode buscá-los facilmente na internet, através do computador ou do seu celular. Agora que nós já entendemos o que é um texto informativo, eu trouxe para vocês esse texto aqui. Quantas pintas tem uma joaninha? Será que só por esse título eu consigo saber do que vai tratar esse texto? Olha só, vamos lá de novo. Quantas pintas tem uma joaninha? Pelo título, eu sei que esse texto vai tratar de um inseto chamado joaninha, certinho? Vamos fazer a leitura desse texto comigo? Vamos lá. Há cerca de 4.500 espécies de joaninhas e a quantidade de pintinhas depende da espécie. A joaninha de 7 pontos, da Europa, pode ter 1 a 7 manchas pretas num fundo vermelho em cada asinha. As joaninhas possuem um corpo meio esférico, cabeça pequena, 6 patinhas e 2 asinhas. Suas 2 anteninhas servem para sentir o cheiro e o gosto. Elas se alimentam de pequenos insetos, como as moscas das frutas. Então, olha só, esse texto está nos trazendo informações específicas sobre um inseto chamado joaninha. E no título nós podemos perceber que tem escrito aqui, ó, quantas pintas tem uma joaninha. Então, especificamente, vai trazer informações sobre as pintas da joaninha. Olha só. Nesse texto, nós podemos encontrar informações sobre a quantidade de espécies. Nosso texto está dizendo que existem cerca de 4.500 espécies de joaninhas, certo? Outra informação que esse texto está nos trazendo é sobre a quantidade de pintinhas, que depende de alguma coisa. Do que depende a quantidade de pintinhas das joaninhas? Será que todas as joaninhas têm a mesma quantidade de pintinhas? Olha só o que esse texto nos informa. Esse texto nos diz que a quantidade de pintinhas depende da espécie, certo? Outra informação que esse texto vai nos trazer é sobre as joaninhas de 7 pontos da Europa. Olha só, essa é uma espécie de joaninha, que ela pode ter de 1 a 7 manchas pretas. Então, aqui a gente consegue entender, a gente consegue localizar essa informação de que a joaninha pode ter de 1 a 7 manchas pretas
num fundo vermelho em cada asinha, certo? Outra informação que esse texto vai nos trazer é sobre a anatomia do corpo da joaninha. O que seria anatomia? Anatomia é o formato, é a forma do corpo dos seres vivos, certo? Então, aqui está dizendo que as joaninhas possuem um corpo meio esférico, cabeça pequena, 6 patinhas e 2 asinhas, certo? Outra informação que o texto está nos trazendo é sobre as anteninhas. Para que servem as anteninhas da joaninha? Olha só o que o texto nos fala. Servem para sentir o cheiro e o gosto. Olha só que interessante. Nós, seres humanos, conseguimos sentir o cheiro através do olfato, né? E conseguimos sentir o gosto através do paladar. E esse texto está nos informando que as anteninhas da joaninha servem para que elas possam sentir o cheiro e o gosto, certo? Aqui nós também temos informações sobre a alimentação da joaninha. Elas se alimentam de pequenos insetos, como as moscas das frutas, certinho? Então, para encontrar as informações que estão nesse texto, eu precisei fazer o quê? Eu precisei fazer a leitura de todo o texto com bastante atenção. E na próxima aula nós vamos fazer o estudo desse texto com algumas questões, onde nós vamos aprender que para localizar uma informação explícita em um texto é necessário 3 passos. O primeiro passo a gente já sabe qual é, que é ler o texto com bastante atenção. O segundo passo é verificar o que está sendo solicitado em cada questão. E o terceiro passo é voltar ao texto e encontrar a informação que está sendo solicitada. Certinho? E hoje nós aprendemos sobre o gênero textual texto informativo, onde a gente aprendeu que o texto informativo tem o objetivo de nos trazer informações sobre qualquer assunto, seja ele sobre doenças, sobre animais, sobre a população de uma cidade, sobre assuntos diversificados. E que a importância do texto informativo é nos trazer as informações, fazer com que conhecemos essas informações, certinho? E onde nós podemos encontrar o texto informativo? O texto informativo nós podemos encontrar em livros, em revistas, em sites de internet, seja ele através do computador ou do celular. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. E para essa e outras aulas é só acessar a plataforma Eduque. Tchau, crianças!